O coração é a fonte de muitos problemas para o ser humano. É necessário conhecer a si mesmo para não tomar atitudes nocivas à própria vida. Porque o que você sente, o que eu sinto, o que nós sentimos, vem da onde? Vem do coração. E o nosso coração é capaz de sentir bons, mas também maus sentimentos. Quando falamos do coração, estamos nos referindo à alma que carregamos dentro do nosso corpo. Uma vez vazia da presença de Deus, ela fica sujeita a problemas emocionais e espirituais. Quando a sua alma está ligada a Jesus, na pessoa do Espírito Santo, a sua alma encontra paz, encontra conforto, encontra descanso, encontra segurança em Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Amém, pessoal? Mas quando não há a presença do Espírito Santo na vida da pessoa, quando não há um relacionamento com Deus, então essa alma está na escuridão. E aí a pessoa, movido por sentimentos nocivos, ruins, vingativos, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Cheguei na igreja sobre efeito de álcool, efeito de drogas, né? Sentada ali no banco, tinha vícios de maconha, cocaína, era envolvida com pessoas ruins, né? Fazia coisas erradas na rua, álcool assim nem se fala, baladas e tudo mais, né? E tinha assim muito ódio por dentro, né? Era uma pessoa assim que dentro de mim eu tinha ódio da minha mãe, eu tinha ódio do meu pai, era assim uma jovem muito revoltada mesmo. O processo de libertação dos sentimentos que nos agridem depende da purificação de nossa alma. Por isso a importância da reunião de quarta-feira, pois nela temos contato com o único capaz de nos transformar, o Espírito Santo. Uma das correntes mais importantes foi a quarta, né? Quarta-feira, domingo, né? E sexta-feira. Abandonei os vícios das drogas, né? Me libertei das festas, do álcool, das más amizades, né? E aí, quarta-feira, eu fui aprendendo, né? O que eu tinha que fazer para que Deus viesse a me moldar, né? A me transformar numa pessoa diferente. Então, nesse processo, eu perdoei, né? Tive que perdoar meu pai, tive que perdoar minha mãe, né? Tive que perdoar as pessoas que eu tinha mágoa. Eu era uma pessoa assim que era Bob Esponja, né? Então, mágoa era comigo, né? Se tu me falasse alguma coisa que eu não gostava, aquilo já ficava dentro de mim. E aí eu fui aprendendo. Quando começa a semana mesmo, que é o dia a dia da gente lá fora, e a gente senta aqui numa quarta-feira e para ouvir a palavra de Deus, assim, é como se viesse assim aquele refrigério dentro da gente, né? Realmente assim entra uma força, assim, entra uma fé dentro da gente, entra uma esperança, uma paz, né? Uma certeza de que, olha, agora eu posso seguir o resto da minha semana. Venha viver essa experiência transformadora. Participe nesta quarta-feira da Noite da Alma, às 19 horas, na Catedral da Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis. Olá, que Deus ilumine, que Deus abençoe a sua vida. Está no ar o seu programa Problemas e Soluções. E já na abertura da nossa programação mostramos um pouco do muito que tem acontecido na igreja às quartas-feiras. As pessoas que têm vindo têm sido orientadas segundo a palavra de Deus. E uma vez colocada em prática, elas estão colhendo o resultado. Você acompanhou a história da Mariângela, por exemplo, como que ela conseguiu perdoar, como que ela conseguiu mudar. A mudança interior faz toda a diferença. E se você está neste exato momento passando por uma situação difícil, uma situação que tem trazido tristeza, angústia, depressão, vazio na alma, você se sente incompleto, infeliz, pega agora o teu celular,
Vamos conversar, entre em contato conosco através do 4832166162 ou então o 11 3573 3500. O pastor Pablo já está aí recebendo as mensagens, as pessoas estão mandando as mensagens para a nossa central. Estamos aqui atendendo neste momento. Essa pessoa pode mandar a mensagem dela agora. Estamos aqui preparados, bispo, para poder ajudar você que se encontra perdido, triste, aflito e também independentemente da sua religião. A Solange entrou em contato com a nossa central e deixou o nome da Letícia e também do Leandro para a oração que será realizado daqui a pouquinho. O Mauro também pede oração pela sua saúde. Ele relata que chega a tomar 14 comprimidos por dia e já não aguenta mais. Estaremos em oração por você, Mauro, e também por todos que estão entrando em contato conosco, bispo. Ligue agora, 4832166162 ou então use o WhatsApp 11 3573 3500. Essas linhas estão à sua disposição. Você que não tem conseguido dormir à noite, você que está como Mauro, por exemplo, ele está tomando 14 comprimidos por dia. Provavelmente deve ter depressão. Você que tem familiares nessa situação, já não sabe mais o que fazer, os remédios não estão surtindo efeito, o tratamento não está mostrando alguma melhora, você precisa de ajuda. Nós estamos aqui exatamente para te ajudar. Foi isso que a Ingrid fez. Quando ela finalmente entendeu que precisava de um poder maior e superior para mudar a situação dela, ela veio. E olha só o que Deus fez em sua vida. Qual foi o sacrifício que você fez para receber o batismo com o Espírito Santo? Eu precisei sacrificar para receber o Espírito Santo a minha independência. E trabalhei a minha vida inteira com esse objetivo. Então, eu entrava num trabalho pensando, eu preciso construir algo para que eu tenha a minha casa, o meu espaço, o meu dinheiro, para que eu não dependa de ninguém. Conheci alguém para um relacionamento sentimental? A mesma coisa. Eu não posso depender de homem. Então, eu vou levar esse relacionamento até o ponto que eu não dependa dessa pessoa. E com isso, claro, né, obviamente que nenhum relacionamento sentimental dava certo, porque o meu objetivo era esse. Mas chegou um determinado momento que eu me vi dentro daquele apartamento que eu conquistei com tanto esforço, já com carro próprio, tinha um relacionamento, mas era completamente infeliz. Tinha um buraco que eu costumo dizer que nada preenchia. Até que eu passei uma decepção na vida sentimental, uma decepção amorosa, que foi uma questão de infidelidade. E isso mexeu muito comigo, porque foi como se tivesse caído a ficha. Eu me senti, acho que a pior das criaturas. Porque assim como a gente não quer ter esse sentimento, né, de se sentir traído, eu perceber que eu estava fazendo isso com a pessoa que mais me amou, que foi justamente o Espírito Santo. Foi muito difícil saber que eu estava dentro da igreja há tanto tempo, aparentando algo que eu ainda não era. Que o meu orgulho me levou a essa situação. Eu abri mão dos meus pensamentos, achismos, do meu eu, coisas que estavam mais guardadas, que ninguém sabia, mas que eu achava que estava lá guardadinho, escondido. Eu abri mão de tudo, abri mão das minhas preocupações com amanhã. A partir daquele dia, a minha prioridade era agradar a Deus. Qual palavra da Bíblia você se apoiou para cobrar o batismo com o Espírito Santo? Eu comecei a viver como ensina mesmo na oração, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu deixei de me preocupar com o pão de amanhã e viver o dia de hoje e ter a segurança de que Deus ia prover. Até que num domingo pela manhã, vinha buscando já há algum tempo, e aquele dia foi o dia mais importante da minha vida, o dia mais precioso, que excede todo entendimento, todo o bem-estar, tudo que eu achei que já estava bom, não se compara ao que aconteceu naquele dia. E o Espírito Santo falando, filha, eu sou contigo, eu nunca te deixei, em nenhum momento eu te abandonei.
Apesar de você ter decidido viver sua vida, em nenhum momento eu te deixei. Você é minha filha. E receber essa palavra do meu pai espiritual, meu pai maior, o próprio Deus te chamando de filha, isso não tem explicação. Foi o dia mais feliz da minha vida. A partir desse dia, eu me tornei uma pessoa completa. O que mudou depois do batismo com o Espírito Santo? Mudou tudo depois que eu recebi o Espírito Santo. A partir daí, aquela pessoa que filtrava antes, né, o que queria ou não ouvir, passou a ser uma pessoa que absorve tudo que Deus falar. Sentir prazer em obedecer, aquela pessoa que queria tomar decisões, que estava sempre preocupada com o próximo passo, a próxima decisão. Hoje, o meu maior prazer é depender de buscar a direção de Deus. Então, hoje eu tenho alegria em obedecer, alegria e satisfação em depender da vontade de Deus. Tenho um marido atencioso, eu sou uma esposa atenciosa com ele também, nós somos verdadeiramente felizes. Hoje eu sou plenamente realizada na minha vida profissional também. Então, tudo mudou depois que eu recebi o Espírito Santo. O reino de Deus não é para pessoas perfeitas, muito menos para pessoas selecionadas. O reino de Deus é para quem tem sede de justiça e a pratica no dia a dia. Seus pensamentos e atitudes são movidos pela fonte da perfeita justiça, a palavra de Deus. O único mapa com o caminho para quem deseja encontrar e permanecer neste reino. E quem o encontra, encontra a vida abundante, a vida de paz, que Deus concede aos que praticam sua justiça. Prepare sua Bíblia e participe de mais um importante ensinamento sobre a justiça divina, na continuação do mês do Reino de Deus, nesta quarta-feira, em todas as igrejas Universal. Para encontrar o templo mais próximo de você, acesse o localizador universal.org/localizar. Você também pode encontrar o mesmo que a Ingrid encontrou. Basta que você dê um passo de fé, basta que você tome uma atitude de fé. Aliás, é o que diz a palavra de Deus que nós vamos colocar aqui agora para você. Palavras do Senhor Jesus: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Saúde, prosperidade, sucesso sentimental no seu casamento, na sua família, serão acrescentadas. Solução de problemas infindáveis que você vem enfrentando, mas primeiro busque o reino de Deus. Quer dizer, busque o governo de Deus sobre a sua vida. Deixe Jesus governar, reinar, guiar você. Viva pelo que a palavra de Deus ensina. Ele é o melhor guia que você pode ter, o Espírito Santo. E busque a justiça de Deus. Aliás, hoje, quarta-feira, nós estamos falando desse tema, a justiça que vem da fé. Como você pode alcançar a justiça divina sobre a sua vida, na sua vida? Hoje você vai aprender isso. O dia todo nós estamos tendo reunião, os horários estão aparecendo aí para você, tá certo? Mas às 19h nós teremos a noite do reino de Deus. Para você que quer realmente ter um encontro real e verdadeiro com Deus. Você que está cansado de religiões, cansado de sofrer, cansado de palavras vazias, você quer algo real, como aconteceu com a Ingrid, vai acontecer com você. Mas você precisa tomar uma decisão. Então, se você está aqui em Florianópolis, nós estamos na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, 19h é o horário
A reunião começa às 7 em ponto, então procure chegar um pouquinho antes para estacionar o carro, a moto, levar a criança nas creches, aqui mesmo dentro da nossa catedral, do nosso templo maior, e você então poder se acomodar no santuário, e quando for 7 da noite em ponto, nós estaremos subindo ao altar para começar essa noite do Reino de Deus. O tema hoje, a justiça que vem da fé. Como que você pode, por meio da fé, alcançar a justiça divina? E em todos os templos da Universal nós estaremos tratando deste tema, deste assunto, né? É só você acessar universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Se você me assiste de São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, às 20 horas com o Bispo Renato Cardoso, ou em uma Universal mais perto de você. Mês do Reino de Deus, noite do Reino de Deus, a justiça que vem da fé, poxa, é imperdível. Agora você precisa tomar uma atitude, uma decisão. Ficar aí onde você está, nessa mesma situação, e as coisas, como você sabe, elas não ficam estáticas, a tendência é só piorar, o problema não melhora sozinho, um problema não se resolve sozinho, a tendência do problema é só piorar. O vazio, a tristeza, a angústia, a aflição por conta das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Mas se você decidir aí agora buscar a Deus, então você começa hoje uma jornada de fé com Ele, com Deus, e essa situação vai mudar. Primeiro aqui dentro de você, mudando aqui dentro, as coisas vão começar a se resolver do lado de fora. Foi o que aconteceu com a Ana Lúcia, nós vamos agora acompanhar a história dela e já voltamos. Inteligência e sabedoria. Só entendi a diferença entre um e outro quando tentei o suicídio. Talvez por sofrer bullying na época da escola, por ser gordinha, essas coisas, você quer uma escapatória para você sair daquilo, tirar o alvo daquilo das suas costas. Então eu fui pro lado do estudo, estudei muito. E me achava muito inteligente, eu estava fazendo inglês, estava fazendo espanhol, estava fazendo alemão, tudo ao mesmo tempo. Né? Eu falei assim, eu vou trabalhar para virar uma secretária executiva porque eu quero viajar o mundo. Eu não quero ficar aqui no Brasil. O inglês que eu estava já estava no grau de dar aula para executivos. O espanhol também já estava no 3º ano, no espanhol, o alemão no 2º ano, que era um pouco mais difícil para mim, mas eu queria aquele foco, eu queria o exterior para mim. Quem olhava por fora pensava assim, Ana Lúcia está bem, Ana Lúcia está ótima, está se formando, é uma pessoa inteligente, uma mulher inteligente, ela tem todo o futuro pela frente, mas eu não tinha isso dentro de mim, eu vivia um conflito, eu vivia de aparências. A depressão era tão grande que eu fui parar na beira da Dutra, que é a estrada que passa lá perto da minha cidade, de bicicleta, sentei num canteiro e fiquei num domingo à tarde, 3 horas da tarde, olhando para ver um caminhão passar e escolhendo o caminhão. Não, esse aqui esse vai dar conta do trabalho, esse aqui não, esse aqui só vai quebrar minha perna. E quando eu me vi naquele pensamento, quando eu pensei, o que está acontecendo comigo? Que eu me achava uma pessoa tão esclarecida, como assim pensando na morte? E eu comecei a buscar algo que preenchesse esse vazio dentro de mim, que era um vazio muito grande mesmo. E nesse meio tempo, eu comecei a buscar denominações. Eu fui buscar igrejas, denominações, fui em tudo que você possa imaginar, eu fui. 2 meses aqui, 3 meses ali, 4 meses ali, e o tempo passando. E aquele vazio, a mesma coisa. E nesse meio tempo, minha mãe já estava buscando para mim. E eu detestava a Igreja Universal. Nunca que eu vou colocar meus pés na Igreja Universal. Igrejas de gente burra, me desculpe falar assim, mas era o que eu pensava na época. De gente ignorante. Eu pensava, mas se é tão ruim, o que minha mãe está fazendo lá? Aí ela levou minha irmã caçula, porque era pequenininha, foi. Eu falei, eu vou lá. Eu vou ver o que tem nessa Igreja Universal que mudou a vida dela, porque eu vi mudar a vida dela. Eu vi, mas eu não aceitava que era a Igreja Universal, não aceitava. E mudou, minha mãe chegou com um grau depressivo também triste, mas ela mudou a vida dela. E quando eu cheguei lá, a riqueza que aquele povo tinha, eu não tinha. Que é a paz, que é um sorriso verdadeiro, sabe? Aquela alegria, a sinceridade, porque eu pensei assim, eu vou chegar lá, não tem porquê, não.
Não vão me tratar bem porque sabem que eu não gosto da Igreja Universal. Foi o contrário. Aquele tempo eu fui muito, mas muito, muito bem recebida por todos lá. Comecei a participar, a ouvir a pregação do pastor, aí acendia uma luzinha lá no fundo. Mas não é isso que eu vi lá na televisão. É diferente. Aí veio aquela vozinha assim, você tinha que ouvir pelos seus ouvidos e ver pelos seus olhos. Aí com 3 meses na igreja, eu já estava livre daquele buraco que estava dentro de mim. Eu já estava alegre, eu já estava feliz, já estava bem, mas eu queria mais. E eu descobri que ali o melhor e o maior relacionamento que eu poderia ter na vida era com Jesus. O maior relacionamento. Foi assim, maravilhoso. Na pregação, o pastor disse, batizou, primeiro passo. Agora vamos buscar o batismo do Espírito Santo. Eu falei, mas que negócio é esse batismo do Espírito Santo? Como é que eu faço isso? Como é que eu consigo? Como é que eu faço isso? Como é que o Espírito vem em mim? Como assim? Comecei a ler muito. A literatura do Bispo Macedo, eu tenho todas. Os livros, batismo do Espírito Santo, servo, todos. Li tudo. Comecei a me envolver com a leitura. Também lendo muito livro, lendo muita palavra, porque é a palavra que liberta. É a Bíblia que liberta. Mais do que a literatura, é a Bíblia que liberta. E numa quarta-feira, buscando, e eu senti uma coisa assim que não tem explicação. Uma coisa que só a pessoa, estando no meu lugar, vai sentir e vai entender. Quem é batizado com o Espírito Santo sabe o que eu estou falando. Uma alegria, uma paz, um controle. Não tem aquilo de ficar gritando, de ficar saindo de si, sabe? Aquelas coisas, né? Eu ouvi a voz de Deus. Você é minha testemunha. E depois dessa certeza que eu tive com Deus, eu entendi que tudo que eu tinha pensando que era tão importante não é nada. E o que era importante iria vir no futuro. Dali em diante começou uma nova Ana Lúcia. Hoje eu sou uma pessoa totalmente realizada, casada e muito bem casada na igreja, que eu casei com meu marido na igreja, conheci ele na igreja. Já vão fazer 23 anos de casamento. É um homem de Deus, trabalhador, honesto, especial, querido, amoroso e, acima de tudo, batizado com o Espírito Santo. E a vida profissional, hoje eu também estou realizada. Sou professora, né? Me formei com honras na faculdade, mesmo uma faculdade tardia, porque eu não fiz com 23, 25 anos, eu fiz agora com 40 e poucos anos, né? Então, me formei com honra, sou uma profissional respeitada, graças a Deus. Na minha sala de aula, Jesus Cristo é o Senhor. Eu faço questão de falar isso, né? E, assim, as crianças, elas têm notado isso, elas veem isso também, porque não basta só para mim, eu quero exalar. Nós temos que exalar o perfume de Deus. Então, eu tenho certeza que tudo que a gente faz com o Espírito Santo dando a direção, não tem como dar errado. Eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza que eu serei realmente promovida. Eu tenho uma paz dentro de mim que nada me tira isso, sabe? E assim, a paz, a tranquilidade é só o Espírito Santo que dá. É só Deus que pode dar isso pra gente. Eu vejo muito o bispo, né, falando que a gente vai para onde a gente olha. E é para lá que eu olho. Olhar somente para aquelas palavras que estão grudadas lá na frente da igreja, onde todo mundo chega, senta e olha lá, Jesus Cristo é o Senhor, só para Ele. Isso é uma lição que minha mãe me deixou e eu passo para outras pessoas. Minha filha, na igreja, só olhe para aquele nome que está ali, ó, Jesus Cristo é o Senhor. Olha só para Ele, porque a gente vai permanecer. Todos os dias, a vida exige mais de você. Mais força, mais dedicação e tantas outras coisas. Mas e quando tudo isso começa a faltar? Todo mundo tem a necessidade de recompor suas forças.
mas há cansaço que vai além do físico. E que só Deus, e mais ninguém, tem o poder de restaurar. Um renovo que vem do alto. A força que vem do Espírito Santo. Neste domingo, 22 de junho, na abertura do jejum de Daniel, o Domingo do Fortalecimento, às 7, 9h30 e às 18 horas, em qualquer templo da Igreja Universal no mundo. Encontre o mais próximo acessando o localizador universal.org/localizar. Domingo do Fortalecimento, especialmente para você que diz assim, olha, eu quero, mas eu não tenho forças. A Ingrid venceu, a Ana Lúcia venceu, você vai vencer também. Pastor Pablo, tudo que essa pessoa precisa fazer é dar um passo de fé na direção certa. A gente vê que Ana Lúcia queria morrer, mas quando ela teve o encontro com Deus, ela passou a querer viver. Talvez é o seu caso. Nós estamos aqui para poder estender as mãos para você e levar esta oportunidade através desta reunião do fortalecimento espiritual. Neste domingo, 22 de junho, início do jejum de Daniel, 7 da manhã, 18 horas ao cair da tarde, especialmente às 9h30 da manhã, na grande concentração de fé e milagres. Nós vamos unir a nossa fé, 7 pastores, no altar, clamando em seu favor, para que Deus fortaleça você. A força que você precisa virá do alto, virá de Deus. Agora é momento de oração, o Bispo Sérgio Mota vai orar por todos nós. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho, eu invoco o teu santo nome por todos os trabalhadores. Eu oro pelos trabalhadores liberais, aqueles que, meu Deus, têm acordado cedo para granjear o pão nosso de cada dia. Eu oro pelos pescadores, ó Deus. Eu oro, meu Deus, por todos aqueles que, meu Deus, têm suado o seu rosto para ganhar o pão nosso de cada dia. Abençoa os agricultores, todos os trabalhadores, meu Pai, e aqueles que estão desempregados. Aqueles, meu Pai, que têm distribuído currículos e precisam, meu Deus, de uma porta aberta para poder sustentar a família. Eu oro por este lar, para que o Senhor estenda a tua mão e venha abençoá-lo. Em nome de Jesus Cristo, sejam todos os trabalhadores abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe o senhor também, Bispo Sérgio, a sua família. E nós vamos chegando ao final da nossa participação, lembrando a você que Deus depende de uma atitude de fé da sua parte. Tudo que você viu aqui no programa foi o resultado da decisão de buscar a Deus. Se você se voltar para Ele, se você decidir buscá-lo, Ele certamente se deixará achar por você. Tanto hoje, quarta-feira, na noite do Reino de Deus, quanto domingo, dia 22, o domingo do fortalecimento, com o jejum de Daniel, o início do jejum de Daniel, dê um passo de fé. Você não vai perder absolutamente nada, você não tem nada a perder, não custa nada, a entrada é gratuita, o estacionamento é gratuito, tudo é gratuito. O que você tem que fazer é chegar, tanto aqui em Florianópolis, como em qualquer localidade da Igreja Universal do Reino de Deus, no estado de Santa Catarina, no Brasil e no mundo. Uns confiam na força do dinheiro, outros na força do seu braço, outros tantos na força política. E você? Em quem você confia? Eu confio na força que vem do alto. Se você quiser a nossa ajuda, estaremos esperando por você. Que Deus te abençoe e até lá.